Olá, tudo bem contigo? 7 de abril de 2020, terça-feira, a palavra escrita de Deus. Bora estudar a lição. O nosso guia de estudo hoje vem nos mostrar sobre o porquê que Deus mandou os profetas escreverem as palavras dele nesse material, de maneira escrita. Por que Deus escolheu a palavra escrita como metodologia de revelação, como método de revelação? Por que ele não escolheu a palavra falada, a tradição oral? Nós vamos ler alguns versos para a gente chegar a essa resposta. Então, o primeiro verso que é apresentado é Êxodo, capítulo 34, verso 27, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Veja, quando Deus usa o termo aliança contigo, é um termo jurídico da época, podemos dizer assim. Então, é um contrato. Assim como existe contrato de casamento, assim como existe contrato de nascimento, contrato de morte, que é a certidão de óbito. Então, a palavra de Deus, ela, além de revelar o plano da salvação para nós e a história ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, vem mostrando este contrato de aliança entre Deus e o seu povo. Vamos ler outros versos para a gente ter uma noção mais clara disso que eu acabei de falar contigo. Êxodo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Veja só, Deus usa a palavra escrita, pode escrever, é uma promessa. Eu vou riscar o nome de Amaleque debaixo do céu. Deus empenha a palavra dele no cumprimento. Então ele faz a promessa, manda escrever, empenhando a palavra dele ao cumprimento da promessa. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E o verso 5 é mais esclarecedor ainda. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Veja, enviou alguns jovens do povo de Deus. Qual é a preocupação de Deus aqui? Aqui é um ponto principal, viu? Deus empenha a palavra dele, Deus manda escrever a palavra dele, porque também Deus está preocupado com a instrução da próxima geração. Deus se preocupa com a geração mais nova. Deus se preocupa com as gerações posteriores àqueles acontecimentos registrados. Deus se preocupou comigo e contigo, para que a história dos atos de Deus nessa terra chegasse através da palavra escrita para mim, para você, pela palavra. A preocupação às próximas gerações. Josué, capítulo 24, verso 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo ao Senhor. Percebe? Mais uma vez, repete a ideia. Escreve tudo no livro da lei. Josué deixou tudo relatado, tudo escrito. As guerras de conquista, o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Queria levar a posteridade deles a uma terra prometida. Josué então relata que Deus cumpriu o que ele havia dito anos e anos atrás, centenas de anos atrás. Josué constrói ali um marco de rocha, deita azeite, deixando ali a prova. Deus está cumprindo a palavra dele ali. A preocupação da palavra com as próximas gerações, para gerar confiança naquilo que Deus prometeu. Próxima passagem apresentada, Jeremias capítulo 30, verso 2. Assim fala o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu disse. De novo, categoricamente, Deus está falando para Jeremias: olha, escreve num livro todas as palavras que eu tenho dito a você. Apocalipse capítulo 1, verso 11 e verso 19.
dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, aqui nesse contexto, nós entendemos principalmente que a palavra de Deus é escrita também para revelação do que é, ou seja, a nossa condição atual e o que vai acontecer no futuro. Apocalipse capítulo 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. De novo, aqui a questão, a ideia de empenhar a palavra. Pode escrever, o que eu falei vai se cumprir. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em outras palavras, a palavra foi escrita e preservada a escrita dele até os nossos dias, para que nós caminhemos por este caminho revelado pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, resumindo as ideias, foi escrita, primeiro, para trazer conhecimento ao povo, revelação ao povo. Segundo, Deus empenhar a palavra dele. Terceiro ponto, além da preocupação com relação à próxima geração, a palavra nos dá essa confiança, essa certeza de estar caminhando segundo a vontade de Deus. Por fim, nos traz a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Resumindo tudo, gente, você só tem uma fé sólida, uma fé firme, quando você coloca os teus olhos, a tua mente, no estudo da palavra de Deus. Jesus não contou uma história sobre 2 homens? Um que construiu a sua casa sobre uma areia movediça, uma areia, e o outro que construiu uma casa sobre a rocha, e vieram tempestades e subiram as margens do rio, e essas águas bateram nas casas, e aquele que construiu a casa sobre a areia, a casa caiu, e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ela sentiu o baque da correnteza, ela sentiu o baque da violência da tempestade, mas a casa permaneceu. Você lembra dessa história? E Jesus termina essa história falando o seguinte, que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Aquele que ouve minha palavra e guarda no coração. Tá entendendo? A palavra é que nos mantém firmes no caminho. E é por isso que Deus deixou a palavra escrita dele, para que você se mantenha firme no caminho dele, segundo a vontade dele. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um bom dia na presença de Cristo.